Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. Ele que é um dos personagens mais sombrios de Hunter x Hunter, é membro da famosa família de assassinos, os Zoldycks, e atualmente é membro do Genei Ryodan, a Aranha. Sim, o personagem do Explicando Habilidades NEM dessa semana é ele, Illumi Zoldyck. Quero ressaltar que aqueles olhos sem pupilas dão um arrepiozinho, o bicho é macabro, hein rapaziada? Antes de mais nada, te lembrar de deixar um like nesse vídeo porque ajuda bastante o canal. Te convido também a se inscrever neste canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não deixe de compartilhar esse vídeo para aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Bom, Illumi Zoldyck, como eu falei anteriormente, ele é membro da família Zoldyck. Ele é o primogênito entre 5 filhos do Silva Zoldyck e Kikyo Zoldyck. Ele sempre está com seu rosto com uma grande inexpressão, porém ele sempre fala em tom muito alegre, profundo e distraído, o que o torna um personagem muito difícil de ser lido. Não dá para saber quando ele tá falando sério ou quando ele tá falando de brincadeira. Assim como todo Zoldyck, ele foi doutrinado na arte do assassinato, por isso ele é imune a diversos tipos de veneno e com certeza acostumado a diversos tipos de tortura. E claro que eu não preciso nem ressaltar que provavelmente ele é um personagem bastante poderoso, por ser membro da família Zoldyck e também por ter recebido uma classificação de 95 pontos pelo Hisoka. Apesar de ser apenas uma análise do Hisoka, é legal a gente considerar porque o Hisoka tem um faro bem refinado para personagens poderosos. Em relação à sua aura, o Illumi faz parte do grupo dos manipuladores. E quero ressaltar também que a sua aura é bastante densa, sinistra e poderosa. Porém, mesmo ele sendo um manipulador, que geralmente essa classe não tem muitas habilidades de combate corporal, não são tão focados em combate corporal, no caso, fazendo utilização das habilidades de aprimoramento, a gente aqui com ele pode esperar grandes feitos com o NEM do tipo de aprimoramento. Até mesmo porque ele é um assassino, um Zoldyck, que a gente espera que ele seja muito bom em combate corporal e utilize bem as habilidades de aprimorador. A motivação por trás do seu Hatsu ainda não foi mostrada, a gente sabe que tem muita coisa para mostrar do Illumi, mas sabemos que ele utiliza pequenas agulhas que são imbuídas com o seu NEM e com isso ele consegue diferir os seus ataques e fazer as suas técnicas. E só para ressaltar, como eu mencionei, o Illumi utiliza agulhas. Essas agulhas são objetos reais, tá? Elas não são conjuradas com NEM, ou seja, ele utiliza um aparato real que ele coloca o seu NEM de manipulação e assim ele executa suas técnicas. E com isso, as suas agulhas por si só são a condição para ativar a sua habilidade de manipulação. E o seu primeiro Hatsu é a manipulação ou alteração corporal. Com o NEM de manipulação, o Illumi utiliza diversas agulhas no seu próprio corpo. Com isso, ele pode alterar a sua voz, ele pode alterar o seu rosto, o tom de pele, cabelos e olhos. E essa habilidade não tem um limite de duração e o Illumi pode utilizar ela da maneira que ele quiser. Basta que as agulhas permaneçam no seu corpo. E daí, quando ele retira essas agulhas do corpo dele, ele retorna à forma original dele e acontece uma espécie de dimorfismo corporal, onde o rosto dele vai se moldando à imagem original. Apesar do Illumi utilizar essa habilidade com bastante tranquilidade, ele ressalta que essa habilidade de transformação é bastante dolorosa e incômoda para ele. E a outra usabilidade dessa habilidade é que o Illumi ele consegue alterar completamente a sua aparência sem utilizar as agulhas. Porém, a durabilidade é bastante reduzida, ele só consegue manter a sua forma transformada de 5 a 6 horas. E foi basicamente o que ele fez para ajudar o Hisoka a sair do covil das aranhas. E a gente tem uma nota bastante interessante aqui nessa habilidade. Por se tratar de uma transformação direta e não ter nenhum tipo de aparato que forneça uma condição, como é no caso das suas agulhas, eu presumo que o Illumi utilize NEM de materialização para realizar essa habilidade. Como comparação, a gente tem a textura surpresa do Hisoka que utiliza o mesmo meio para fazer isso. Que no caso, a textura surpresa que conjura e altera totalmente a imagem, e assim dá uma nova forma para as coisas, e assim sendo bem similares as duas técnicas. E eu acho bem plausível que seja um NEM de materialização, até mesmo porque a afinidade de um manipulador com materialização é de 80%. Então seria uma coisa bem simples e fácil para o Illumi conseguir fazer. Bastante aspas, é claro, né? Simples e fácil, mas vocês entenderam. A sua segunda habilidade é o controle e controle de cadáveres. Ao utilizar as suas agulhas em uma pessoa, o Illumi consegue obter as respostas que ele quer. Ele utilizou essa habilidade no juiz durante a última fase do exame Hunter. E essa habilidade ela não foi letal para o juiz, porém aconteceu aquele dimorfismo no rosto do juiz, forçando ele a responder a questão do Illumi. Nessa habilidade a gente também tem uma nota bastante interessante. Eu dei uma pesquisada, olhei no mangá, reli essa parte toda, revi o anime também, para poder confirmar esse detalhe interessante. Só para saber se as agulhas que ele utilizou no juiz foram as mesmas que ele retirou do seu rosto quando ele revelou a sua identidade
identidade durante a luta com o Killua. E é por isso que essas agulhas deformaram o rosto do juiz, pois elas estavam com a finalidade de alteração corporal, que era que estavam no rosto dele, ele retirou e tacou direto no juiz. Porém, tanto no anime quanto no mangá não demonstram nada se realmente as agulhas que ele utilizou no juiz foram as agulhas que ele retirou do seu rosto. E aí fica a questão, se toda vez que ele utiliza essa habilidade, causa essa alteração no rosto da pessoa. Sinceramente, eu acho que isso não acontece, mas eu tenho que ressaltar que fica uma coisa bastante... é bizarra, mas é bastante legal de ver. E o controle de cadáveres basicamente funciona da seguinte forma. O Illumi utiliza suas agulhas e perfura a cabeça do seu alvo, da pessoa que ele quer controlar, e daí pode ser diversas pessoas, diversos alvos. E é interessante ressaltar que isso só demonstra o quanto o Illumi é habilidoso e com um Nen bastante poderoso em manipulação. E também uma grande quantidade de aura para poder manipular diversas marionetes, que em Hunter x Hunter é tido como uma coisa bastante complexa fazer esse tipo de habilidade. E aí, no geral, as vítimas podem realizar ações complexas, como falar, dirigir. Porém, no geral, elas se comportam como um zumbi. Entretanto, sempre tem um mais, foi demonstrado com os 10 dons, os 10 padrinhos, quando o Illumi utilizou as agulhas neles, eles podem se comportar como uma pessoa normal também. Dessa maneira, essa habilidade pode transformar a pessoa num zumbi acéfalo, mas também pode controlar para que ela pareça uma pessoa normal. A sua terceira habilidade é chamada de Needleman, ou Homem-Agulha, Pessoas-Agulha. Essa habilidade, o Illumi concentra uma grande quantidade de aura nas suas agulhas e as finca no crânio da pessoa que ele quer controlar. Essa habilidade faz com que o seu alvo siga cegamente todas as suas ordens. O próprio Illumi afirma que essa habilidade é tão agressiva, tão forte, que geralmente as pessoas que são controladas acabam morrendo tentando executar a ordem que ele deu, ou até mesmo por tanto esforço. A sua quarta e última habilidade é a Agulha Hipnótica. Essa habilidade ela tem uma usabilidade bem mais profunda do que as outras habilidades. Como as anteriores, ela precisa ativar a sua condição, que é basicamente o Illumi colocar uma agulha no alvo, ou no seu adversário, na pessoa. Porém, essa agulha é bem diferente das tradicionais que o Illumi utilizou em todas as suas outras técnicas. Ela demonstra ser uma agulha bem fininha e é literalmente fincada dentro da cabeça da pessoa. E com isso, o Illumi pode estabelecer as regras e condições que ele quer colocar nessa pessoa. Um exemplo, quando você estiver em desvantagem numérica, não enfrente seus adversários, fuja. Ao contrário das suas outras habilidades, a agulha hipnótica ela não é letal para a pessoa que está sendo manipulada pelo Illumi. Porém, ela promove diversas dores de cabeça, ilusões com o próprio Illumi, fazendo-as lembrar das condições que foram impostas. E meio que pela psique da pessoa, o Illumi consegue fazer esse controle mental. E a única demonstração dessa habilidade, de forma clara, que a gente teve foi a utilização no próprio Killua, que é o irmão dele, né? Ele colocou uma agulha hipnótica dentro da cabeça do Killua e colocou a seguinte condição: se não tiver certeza que irá vencer uma luta, fuja. E daí a gente viu o tanto de problema que isso trouxe pro Killua. O Killua já sentia que o adversário dele era poderoso, ele já queria meio que quitar e fugir. Inclusive, até o próprio Morel, quando ele encontra com o Killua, ele fala disso. Se você já determina que vai ter um vencedor entre uma luta de usuários de Nen só pelo nível da aura, você está basicamente fadado à derrota. E vale ressaltar que uma vez que a pessoa é pega por essa habilidade do Illumi, só é possível se livrar com força de vontade e poder mental, que sejam bem elevados e fortes. Essa habilidade pode ter sido criada pelo Illumi para que ele pudesse controlar as pessoas sem fazer algum tipo de mal. Talvez até tenha sido desenvolvida pelo Illumi em conjunto com o Silva para poder utilizar especialmente no Killua, já que ele é basicamente o sucessor direto da família Zoldyck. Explica também essa obsessão esquisita e protetora que o Illumi tem com o Killua. E guys, eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo. Se você acha que faltou alguma coisa, deixa a sua sugestão lá nos comentários. Pode ser uma dúvida, pode ser uma sugestão, acrescentar alguma coisa no vídeo, será tudo muito bem-vindo. Bom, eu vou indo e eu espero em uma próxima te ver aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, rapaziada!